Olá a todos os meus amigos, meus irmãos, meu avô, meu saravá fraterno a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Umbanda, né? Esta religião tão perseguida, né, pelo preconceito de muitos. E realmente esse preconceito é por falta de conhecimento, é por falta de uma doutrina, uma explicação. É muito fácil quem está de fora julgar a Umbanda mesmo sem conhecê-la. A Umbanda ela é uma religião resultante da mistura de elementos de religiões africanas, indígenas, orientais, europeias, né, como o catolicismo, o espiritismo kardecista, né, por ter um aspecto místico e sincrético. A Umbanda é uma religião genuinamente nacional, a Umbanda ela é brasileira, né, e o termo Umbanda significa, em alguns termos, a arte da cura ou conjunto das leis divinas, né? A Umbanda, então, ela é a manifestação do espírito na prática da caridade, né? A Umbanda, ela não faz sacrifício animal, ela não mata animais, né? Ela não faz pactos, não faz amarrações, não faz nada desse tipo de coisa. A Umbanda, ela tem como lema principal paz, amor, caridade e fraternidade, né? Dai de graça o que recebeste de graça, né? A Umbanda, então, ela tem como base a paz, o amor e a caridade. Agora vamos para a história da Umbanda, né? A Umbanda ela foi fundada em 15 de novembro de 1908. Né? Como eu falei antes, a Umbanda ela é genuinamente brasileira, né? Ela foi fundada nesta data pelo Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda, então, ela nasceu através do Espiritismo. Zélio Fernandino de Moraes, quando tinha 17 anos, ele sofreu de uma paralisia, de uma doença. E os médicos não achavam a cura, então levaram ele até o centro espírita. E lá ele foi convidado a sentar à mesa junto com todos. E numa altura da sessão, se manifestou nele entidades, né? E atrás dele outras entidades com roupagens de crianças, de senhores idosos, que seriam os pretos velhos, Casanamião, de caboclos, de índios. Mas esses espíritos eles não eram aceitos na doutrina espírita, por ser considerados como espíritos de baixa vibração, e foram convidados a se retirar. Então Zé Fernandes de Moraes foi até para o lado de fora, pegou uma rosa, entrou-lhe novamente, colocou na mesa. E perguntaram para ele quem estava ali. E o espírito, então, incorporado no Zé Fernandes de Moraes, disse: se eu tiver que ter algum nome, que me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois a partir de hoje não haverá caminhos fechados para mim. Então, o primeiro caboclo a incorporar na Umbanda foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no seu primeiro médium, Zélio Fernandes de Moraes. É claro que há registros, né, há histórias que a Umbanda já existia muito antes disto, mas a data de fundação dela, da Umbanda, aqui no Brasil, foi dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, né? A Umbanda, então, ela tem um sincretismo muito forte com a religião católica. O nosso congá, que a gente chama congá, né, que é o altar, ele é formado basicamente por imagens católicas, por causa do forte sincretismo religioso. Nós temos Nosso Senhor Jesus Cristo, né, na católica, né, em todas as religiões. Para nós, na Umbanda, ele é o mesmo Jesus Cristo, mas com um nome diferente. Com o nome dele na Umbanda é Oxalá. Nossa Senhora da Conceição, na Umbanda, era a nossa mãe Oxum. Nossa Senhora dos Navegantes, para nós, na Umbanda, é Iemanjá. São Sebastião é Oxóssi, tem todos um sincretismo na Umbanda. Na Umbanda, a cor tradicional é a cor branca, né? Por ser a cor universal, vou dizer assim, que a soma de todas as cores, ela resulta na cor branca, né? Representando que a Umbanda ela é universal, ela aceita todo tipo de pessoa, de opção sexual, de cor, de credo. A cor predominante é a branca. A Umbanda também realiza passes e consultas, né? Onde é utilizado pelos caboclos incorporados, né, o fumo e um pouco de bebida. Mas não quer dizer que o espírito seja embriagado ou que a pessoa seja embriagada ou viciada. Não.
São elementos que eles usam para o trabalho, só no momento das sessões, né? A Umbanda em si, ela usa todo um aparato, ela tem todo um fundamento de abertura de cantos, de hinos da Umbanda, de defumações. Se você algum dia já foi na praia pular 7 ondas, se um dia você atirou flores no mar, você já fez um ritual umbandista, porque isso faz parte da Umbanda. Pular 7 ondas no mar no final do ano, largar rosas lá, isso é um fundamento umbandista também. Né? Se você tem ou já fez alguma vez, você já fez um ritual de Umbanda. Né? A Umbanda também ela se preocupa muito com o meio ambiente, né? Com a ecologia. E uma das preocupações muito grandes que a Umbanda tem é com a água, porque a água ela é a fonte de vida, uma fonte natural, que devemos preservá-la. A água na Umbanda ela é usada tanto nos amacis, que é a lavação de cabeça, né? Que é um ritual muito importante na Umbanda, onde a pessoa tem a Umbanda para si como religião, né? E assume seus compromissos e preceitos, assim como nos pontos de forças aonde nós vamos entregar as nossas oferendas, né? Que é nos rios, nas cachoeiras, nas matas, mas claro, sempre tomando cuidado com a natureza. Ao depositar, sempre não depositar com materiais que não vão diluir na natureza. Né? Usar copo de plástico, não copo de vidro, garrafas não de vidro e sim de plástico. E depois que fazer esta entrega, retornar lá e juntar novamente da natureza. Tomar um banho de cachoeira, um banho de mar também faz muito bem para quem é de religião. Então a água ela está presente na Umbanda, tanto como elemento purificador, como um elemento agregador e desagregador de energias. A água ela é muito importante mesmo, porque todo ritual que começa na Umbanda ou na Quimbanda, ou qualquer ritual, ela começa nas ervas, como a gente chama, que é maceração de ervas na água. E se não tem a água, não tem ritual. A água é muito, mas muito importante para a Umbanda. Sim. Agora nós vamos falar sobre a esquerda da Umbanda. Como eu falei que a Umbanda ela tem os seus caboclos, né, pelo sincretismo com a católica, ela tem o seu lado esquerdo. O que é o lado esquerdo da Umbanda? Seria o pelotão de choque. Seria aqueles que fazem a segurança nossa do nosso terreiro. Seriam aqueles que nos protegem aonde a gente vai, aonde a gente volta. Nas ruas, nos cruzeiros, nas matas, no cemitério, em qualquer lugar. Eu estou falando de Exu e de Pombagira. Muito antigamente, até hoje, um preconceito muito grande com a Umbanda é mais por causa desta parte da esquerda, mais por causa dos Exus e Pombagiras. Porque eles associaram o Exu da Umbanda com o diabo cristão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver o Exu de Umbanda com o diabo cristão deles lá da Bíblia. Por quê? A Umbanda, ela trabalha com entidades. O que é entidades? Entidades são espíritos, né, luzeiros, que alcançam um grau de evolução, um grau de luz e têm a permissão de baixar no terreiro sob a ordem de um orixá principal. Eles formam agrupamentos de espíritos, né, que são comandados por um guia-chefe. Né? Na Umbanda, eles são chamados de entidades. São espíritos que viveram na Terra. Pai Ogum viveu na Terra, Pai Xangô viveu na Terra, Mãe Iemanjá viveu na Terra. São espíritos que, com grau de evolução, têm a permissão de vir na Terra. Exus e Pombagiras também são espíritos de pessoas que viveram na Terra, né? E que ou foram, os Exus principalmente, entendedor da magia, médicos, curandeiros, né? Professores. As Pombagiras foram mulheres que foram ligadas à Terra. Então, quando Exu e Pombagira incorporam na Umbanda, eles vêm resgatar, eles vêm evoluir. Quanto mais o bem eles fizerem, mais evolução eles vão ter.
né? Na escala hierárquica, os Exus estão abaixo da Umbanda na classificação, né, de luz, eu vou dizer assim. A Umbanda é mais luzeira, a Umbanda é mais elevada, tem a visão maior de Deus, enquanto que os Exus estão evoluindo, estão indo na escala da evolução. Exus, geralmente, quando chegam no terreiro, né, depois de pronto, eles têm todo um ritual. Eles geralmente usam capa, chapéu, bengala, né, usam roupas pretas e vermelhas, outras pretas e brancas. Fumam um charuto, bebem lá uísque, conhaque. As pombagiras, quando chegam no terreiro, elas se vestem com os vestidos longos, vestidos grandes, né, fumam cigarrilha, tomam sua champanhe, né, eu gosto muito de perfumes, de muitas joias. Eles vêm para orientar, eles vêm para mostrar um melhor caminho àqueles filhos que estão na Terra, pois eles já viveram aqui, eles já passaram por muita coisa. E a pombagira também, ela traz esse crescimento do empoderamento feminino, né? Porque antigamente existia muito machismo, muito preconceito assim com as mulheres, e a pombagira ela vem já mostrando isso, esse empoderamento também feminino, né, das mulheres. E geralmente são espíritos que têm muita ligação com o amor, né, com a união. As pombagiras, entre tantas pombagiras que existem, são bastantes, né? Se eu fosse nomear, né, ficaria muito extenso o vídeo. Exu, ele não é o diabo, como falam as pessoas por aí. A falta de conhecimento, a falta de doutrina faz com que as pessoas julguem que não sabem. Exu é um ser de luz que vem em busca da evolução. Na realidade, o mal ele não está no Exu, não está no caboclo, não está na Umbanda, não está no catolicismo, do evangélico, não está, o mal está dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem o bem e o mal dentro de si. Não é a religião. Somos nós que procuramos o bem para nós, mesmo que às vezes este bem seja o mal do outro. Então, o diabo não é Exu, o Exu não tem ligação nenhuma. O diabo foi uma figura cristã. Por que foi associado Exu então ao diabo? Por causa das características de Exu, como sendo o orixá mais próximo de nós, seres humanos. São os orixás mais próximos, aqueles que estão nas encruzilhadas. Eles são mais terrenos, estão mais próximos do nosso dia a dia. Eles que traz, que abrem nossos caminhos, que traz o trabalho, que traz a saúde, a prosperidade. E por causa dessa característica, eles foram comparados com o diabo cristão. Mas não tem nada a ver um com o outro, são coisas diferentes. O Exu vem trabalhar na linha da Umbanda, vem trabalhar na linha da Quimbanda. Eles vêm para trabalhar, para evoluir. E vêm sob o comando do caboclo. Espero, em poucas palavras, né, ter conseguido expor um pouco e explicar um pouco sobre a Umbanda. De que a Umbanda não é do diabo, que a Umbanda não é uma religião demoníaca, que a Umbanda não faz o mal a ninguém. A Umbanda ela não é pagã, a Umbanda é uma religião cristã. Né? Se eu conseguir 1% do que eu falei entrar na cabeça de vocês, de que a Umbanda ela vem para somar como qualquer outra religião. Eu fico, olha, muito agradecido mesmo. Meu nome é Luciano Vargas, né? Médium e sacerdote, aqui do templo de Umbanda Ogum Meramario Ogum da Lua, com sede aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul. Se você quiser saber mais sobre a Umbanda, se você quiser mais saber sobre a Quimbanda, me acompanhe no YouTube. Me procure lá, Luciano Vargas K.O. Lá tem bastante material importante, muito material lá interessante, explicando sobre a Umbanda, sobre os seus fundamentos, sobre em si a Umbanda, para quem quer aprender desde o começo. Lá tem bastante material bom. Eu agradeço a todos, mas antes de encerrar, como eu disse no começo, meu saravá fraterno a todos. A saudação saravá para a Umbanda significa meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Saravá é como se fosse meu bom dia. Meu saravá é como se fosse boa tarde, independente do momento, da hora. Assim como macumba
não é oferenda lá nas encruzilhadas. Macumba não é reuniões no terreiro. Eu vou lá na macumba, não. Macumba é um instrumento musical. É só você procurar na internet, você vai ver que macumba é um instrumento musical. Mas todo mundo associa a religião umbanda já com preconceito. Vamos diminuir o preconceito, vamos nos unir mais. Né? O mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de mais carinho, de mais união. Ainda mais para nós, né? Povo. Nós somos povo. Que nós sejamos mais unidos, que nós sejamos mais fortes. Meu agô e meu saravá fraterno a todos.